E fala pessoal, tudo bem com vocês? E sejam muito bem-vindos ao podcast Bael. E aqui quem vos fala, o próprio Bael. E hoje nós vamos falar sobre sonhos. Exatamente, sonhos. Não aquele sonho que a gente tem desde criança de crescer e nos tornarmos alguma coisa, ou de adquirirmos alguma coisa. Não. Estou me referindo àqueles sonhos quando dormimos e vivenciamos aquela experiência muitas vezes inimaginável nas nossas mentes. Quantas coisas a gente tem oportunidade de viver, de realizar, de nos surpreendermos com as informações vividas e transmitidas durante o nosso sono da beleza, o sono dos justos. Sonhos que muitas vezes nos proporcionam momentos de tensão, pavor, medo, que são os pesadelos. Alguns sonhos são fantasiosos demais para se entender, são sonhos de comédia, sonhos que a gente acorda e dá risada, outros que nos deixam preocupados por vários dias e alguns que nos deixam de sensação de quero mais. Quem nunca? Vamos lá! Mas antes, como de praxe, como sempre, por favor, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal, é bem simples e fácil, é só clicar naquele botãozinho vermelho ali embaixo, onde diz inscreva-se e compartilhe este vídeo e todos os outros que você assistir e ouvir com seus amiguinhos. Nos ajude a levar este projeto adiante, nos estimule a trazer cada vez mais conteúdos para o seu entretenimento e enriquecimento cultural. Além de, é claro, passarmos alguns minutos, alguns momentos aqui, eu e você, falarmos sobre sonhos. Muitas vezes é bem complicado, pois estamos entrando em um campo muito debatido em vários meios da sociedade, sejam elas científicas, psicológicas, espirituais, pessoais. Há quem diga que não sonhe. Eu realmente não acredito, mas não estou duvidando. A questão é que eu acho que a pessoa apenas não se lembra. Mas também não sou um expert, né? Então, se a pessoa tá dizendo que não sonha... Mas vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho desse assunto. Bom, segundo Sigmund Freud, um dos maiores psicanalistas e psicólogos da época de 1856 e 1939, em seu livro A Interpretação dos Sonhos, ele argumenta que os sonhos são mensagens do nosso inconsciente sobre os desejos reprimidos. Já Carl Jung, 1875 a 1961, colega de Sigmund Freud, que contestou muitas das ideias do colega, sugeriu que os sonhos tinham outra finalidade. Eles seriam uma tentativa da própria consciência para regular e compensar situações vividas. Para o neurocientista Siddhartha Ribeiro, do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, autor do livro O Oráculo da Noite, os sonhos são um aprendizado lento e gradual que provavelmente começa no útero materno, com a formação das primeiras representações sensoriais na fronteira do corpo com o mundo exterior. Bem, há quem diga que os sonhos são experiências ancestrais vivenciadas pelo homem desde a mais remota antiguidade. Conteúdos oníricos foram sempre apropriados como ferramentas para resoluções de problemas, orientações e principalmente para a cura de doenças. Antigos documentos comprovam a realização de tratamentos terapêuticos através dos sonhos. Nos templos devotados ao deus grego da saúde, Esculápio, outros povos como os hebreus, egípcios, hindus, chineses, japoneses e muçulmanos exercitaram a mesma prática de cura. Até o criador da medicina moderna se valeu deste método, como se pode verificar em toda a sua obra Tratado dos Sonhos. E várias culturas e religiões ao longo
longo da história, vem cultivando tradições ligadas ao simbolismo onírico, que muitas vezes se revela sob a face das premonições. Isso atualmente estudadas pela parapsicologia. Assim, então, percebe-se que as terapias por meio dos sonhos têm suas raízes fixadas lá na antiguidade. Mas isso Sigmund Freud e Carl Jung, como eu citei no começo, já estavam cientes e por isso seguiram nesta linha de raciocínio. Mas isso tudo que eu falei faz parte de um compilado de informações que eu pesquisei, que eu estudei e que estão disponíveis para todos na internet. Faz parte da nossa cultura, da nossa história. Mas vamos falar aqui, eu e tu, eu, Bael, e tu, meu querido amigo, minha querida amiga. Vamos falar nós dois agora sobre os sonhos. Eu posso dizer com toda certeza que existe uma mística toda completa em volta deste assunto. E é uma mística tão poderosa que ela é capaz de conseguir unir pessoas e separar pessoas, aproximar pessoas que não eram próximas, unir ainda mais pessoas que já eram próximas e passar raiva também. Quantos de vocês, por exemplo, conheciam alguém, uma certa pessoa, e ele era apenas um conhecido, amigo de um amigo meu, nada demais, apenas trocava-se cumprimentos normais, bom dia, boa tarde, boa noite, e inesperadamente eu tivesse um sonho com essa pessoa, mas um sonho totalmente inusitado, um sonho bem diferentão, mas foi um sonho legal, e tu te acorda com aquele sentimento de quem diz: puxa, fulano parece ser uma pessoa legal, uma pessoa boa, e tu nem trocou uma palavra com ele pra constatar isso. Foi o sonho. Pode ter certeza. Daquele momento em diante, tu passou a olhar aquela pessoa com outros olhos. Tu passou a ser mais receptivo, mais sociável, o que provavelmente passou a aproximar vocês. E em muitas dessas ocasiões, essas pessoas se tornaram bons amigos. E eu sei, tem muitas vezes também que a gente sonha com mensagens que a gente acredita serem uma espécie de premonição. Como, por exemplo, quando a gente sonha que alguém morre, a gente fica preocupado com aquela pessoa. E muitas vezes a gente não fica preocupado somente com aquela pessoa, a gente se preocupa com qualquer outra pessoa, porque sonhar com morte nem sempre está relacionado com a pessoa do sonho. Mas isso nos deixa preocupados de alguma forma. Ou quando a gente sonha que está ganhando algum dinheiro. Quando sonha com o número. Ah, sonhou com o número, tem que jogar no bicho. Ah, tem muita gente aí que nunca fez isso, que nunca jogou, mas a grande maioria das pessoas sabe que é uma prática bem comum. E até quem nunca jogou, muitas delas tinham vontade de jogar, só não sabe como fazer. Nunca jogou no bicho. A gente sonha com o número da casa, com o CEP da rua, com senha do banco, com o número do túmulo de não sei quem. É, tem que jogar no bicho. Vai que uma hora dessas der um pé quente. O fato é que o campo do sonho é um campo extremamente interessante, instigante e que a gente sempre quer saber mais, estar mais envolvido no meio. Claro, né? Nem sempre são flores. Muitas vezes tem os nossos pesadelos, né? Que às vezes parece que a sessão terror começa numa noite e ela se vai noite após noite aí por um período aí, a semana do terror no cinema do sonho. Bom, mas enfim, falando pessoalmente sobre o que eu acredito, eu acho que todo mundo que fala sobre os sonhos, seja Freud, Jung, Siddhartha, seja o cientista que for, o filósofo, o sacerdote que for, eu acho que todos eles têm uma pontinha de verdade aí no meio. Por exemplo, eu acredito piamente, sim, que nossos sonhos são uma espécie de manifestação dos nossos desejos reprimidos, sim, porque nos nossos sonhos nós somos livres, livres de culpa, livres do peso, livres. A pena é que a gente não consegue sonhar exatamente o que a gente gostaria de sonhar. Imagina, eu quero sonhar que eu sou um cara milionário, com uma mansão, um Porsche na garagem. Eu quero sonhar que eu sou um personagem de Dragon Ball Z. Meus amigos sabem muito bem disso. Eu quero sonhar que eu tenho poderes especiais, eu quero voar, eu quero atirar raios pelas mãos. Eu quero sonhar, eu quero viajar pelas dimensões. Eu quero ter uma experiência astral extremamente original e só minha. Mas falando de desejos reprimidos, veja bem, olha que coisa legal e interessante. Nem sempre a gente sabe que está desejando alguma coisa. Sabia disso? Verdade. Segundo algumas pesquisas, muitas vezes nós desejamos muito uma certa coisa. E quando o nosso consciente está atento a isso, ele vai julgar se aquilo, sob a tua perspectiva de moralidade,
moralidade é certo ou errado, se pode ou se não pode, ele vai jogar ou pro subconsciente, porque ele vai reprimir, não pode, deixa guardado, ou ele só vai tacar eu ia falar um palavrão aqui, ele só vai fazer o que tiver que fazer. Mas existe uma outra situação, tu pode estar desejando com muita força alguma coisa e não estar percebendo isso porque o teu consciente ainda não se ligou, mas o teu subconsciente já sacou na hora e aquilo fica reprimido. Mesmo que o teu consciente não entenda, não faz sentido, mas acontece. Quando que isso acontece? Bom, em várias situações possíveis também, né? Sabe quando a gente sonha com aquele nosso ente querido que já faleceu, que já partiu? A gente acorda, bom, depende do sonho, né? Mas naturalmente, acredito eu, que a gente acorde com aquela nostalgia, com aquela sensação de saudade, de felicidade. Eu revi o fulano e tal. Mas também pode ser um pesadelo, né? Revi o fulano que eu não gostaria de ter revisto. Isso pode estar, sim, associado a um certo desejo reprimido. O desejo de mandar o fulano que tu não queria ver a puta que pariu antes que ele morresse e tu não conseguiu. Um desejo de falar um eu te amo pra aquela pessoa que morreu e tu não conseguiu. Apenas um desejo de rever aquela pessoa, etc, etc. E quando a gente tem aqueles sonhos mais calientes, picantes, quando a gente sonha que tá fazendo sexo. Então, bom, isso pode não ser geral, não sei. Pode não acontecer com todo mundo, talvez, mas eu acho que acontece. Mas quem nunca, hein? Quem nunca teve aquele sonho sexual pervertido com o seu parceiro, com a sua parceira, e até mesmo com pessoas que não são seus parceiros e suas parceiras? Aquele sonho filé, muitas vezes com pessoas bem inusitadas. Aquele tipo de pessoa que tu nunca teria pensado olhar pra ela com olhos sexuais. Mas aconteceu, rolou no sonho. Isso quando não rola o surubão. Bom, acontece, gente, acontece. Não vamos ser hipócritas aqui e dizer que isso não acontece. O fato é que quando nós temos estes sonhos e acabamos nos encontrando no dia seguinte ou nos próximos dias com aquela pessoa inusitada, a gente fica nervoso, a gente fica meio que, nossa, tu tenta evitar a pessoa, tu tenta não trocar uma ideia, não conversar, tu ri. Olha, não dá pra explicar, né, gente? Mas eu acho que tu entende muito bem. É assim mesmo. E viu porque eu disse que sonhos são poderosos? Eles têm uma mística em volta muito forte, gente. São sonhos aí, ó, que representam muitas vezes desejos reprimidos, desejos que tu tem consciência que eles existem, alguns não. Alguns sonhos que tem a ver, sim, com premonições e algumas vezes, é claro, sonhos de cunho espiritual. Mas aí a gente já entra num campo de crença, de fé, de espiritualidade, que eu prefiro, talvez não neste momento, abordar o tema, pois ele pode ser bem controverso. Quero deixar claro que eu tenho esta linha de raciocínio da espiritualidade, só não quero trazer agora. Então, dito tudo isso, nós chegamos à conclusão, a minha interpretação pessoal, como eu já tinha falado anteriormente, sonhos têm sim a capacidade de unir pessoas, de separar pessoas, de passar raiva em algumas pessoas e até mesmo despertar o amor entre as pessoas. Sim, os sentimentos como a paixão, o amor, eles também são desejos muitas vezes reprimidos. Não é só o sexo, não é só a vontade de ganhar dinheiro, não é só a vontade de rever pessoas que já partiram. Muitas pessoas têm, sim, alguém secreto em seus corações e que não admite, passa muito tempo tentando mascarar para si mesmo aquele sentimento. Mas o sonho vai trazer aquela pessoa e vai fazer tu vivenciar uma experiência romântica, uma experiência avassaladora para o seu coraçãozinho. Um vislumbre teu sentimento por ela. E aí não tem maquiagem suficiente para mascarar. Lide com isso. Bom, seja um sonho ruim ou seja um sonho bom, sonhos são legais. Pelo menos são interessantes, né? Eu mesmo passo muita raiva quando sonho com o que eu não gosto, com o que eu não quero. Mas é o preço a se pagar, porque quando eu sonho coisas legais, coisas boas, coisas que eu quero, eu fico extremamente feliz. Eu espero que tu sonhes muito, que quando tu fores dormir, tu tenha um sonho inesquecível, que tu tenhas a experiência de ser rico, a experiência de ser um super-herói,
um ator de cinema hollywoodiano, que tu tenha aquela experiência romântica com teu crush secreto, que nos teus sonhos vocês se casem e tenham filhos, que vocês façam muito sexo. Quero que tu tenha um sonho inocente, eu quero que tu ande pelo jardim florido, que tu tenha um videogame que tu não tem, que tu tenha televisão que tu não tem, que tu reveja aquela pessoa querida que se foi. Eu desejo que tu tenhas aqueles sonhos de acordar suado no meio da noite, desejar voltar e continuar o sonho. Eu desejo também... Não, peraí, isso daí eu não desejo não. Eu não desejo que você tenha pesadelos, tá? Mas se tiver, segura firme, é só um sonho. Só cuidado pra não morrer no sonho. Vai saber, né? Eu não desejo pesadelos pra ninguém, porque eu não gosto de pesadelos. Mas eu desejo sim que tu tenha aquele sonho avassalador de sexo frenético com quem aparecer na tua cabeça, no teu sonho. Oh, para de ser hipócrita e vai sonhar. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter me aturado, por ter me escutado mais uma vez. E pra quem já me conhece, já sabe, né? Eu vou ali preparar o meu cafezinho, porque está na hora. E tu, meu querido amigo, minha querida amiga, continua aqui no podcast Bael. Tem bastante coisa pra te escutar aí. É só botar play nas sugestões que vão aparecer daqui a pouquinho. Ah, mas Bael, eu já ouvi. Escuta de novo. Ficar comigo é bem legal. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Acabei de ter uma brilhante ideia de trazer mais podcasts falando sobre sonhos. Adoro. E nos encontramos na próxima. Valeu, pessoal. Um forte abraço do Bael. Fui!